Como a gente pode definir o populismo? É um movimento sempre de esquerda ou sempre de direita? É sempre um movimento autoritário, antidemocrático? Ou será que dá para ter um misto aí de populismo e democracia? Para responder essas perguntas, hoje a gente vai dar uma olhada na principal referência desse assunto, que é o teórico argentino Ernesto Laclau, autor do livro A Razão Populista, onde ele traz uma leitura desse fenômeno que redefiniu o jeito como esse assunto é tratado e se consolidou como a definição mais completa do que a gente chama de populismo. Você já sabe, mas não custa repetir, link de acesso para o livro você encontra aqui na descrição do episódio, beleza? Então bora lá! O populismo é um conceito fundamental para a gente entender os governos da Europa e da América Latina nesse comecinho do século XXI e também para entender os Estados Unidos agora. Só que rola muita confusão também com esse assunto justamente porque não é tão fácil assim de definir o que de fato a gente pode classificar como populismo. Então a gente teve, por exemplo, alguns autores europeus que associaram o populismo ao autoritarismo, muito influenciados, claro, pela própria história europeia, né, que no geral viveu experiências populistas autoritárias mesmo, né, como os regimes totalitários do século XX e tal. Mas o Ernesto Laclau era argentino, então ele estava olhando para figuras tipo Lula, tipo Evo Morales, e aí ele percebeu que essa associação do populismo com o autoritarismo poderia estar sendo uma limitação, né, um obstáculo que impedia uma compreensão completa desse fenômeno. Então, se você tem governos tipo a Kirchner na Argentina, Bukele em El Salvador, todos esses sendo classificados como populistas, fica claro que o caminho para definir esse conceito não vai passar necessariamente pela ideologia, né? Deve ter aí algum outro elemento, alguma outra coisinha que seja, que a gente tem que reparar e que está passando batido. Então é isso que a gente vai ver agora. Como que na visão do Ernesto Laclau, a gente pode definir o populismo entendendo logo de cara que não se trata de uma questão de ideologia, não se trata de uma questão de esquerda ou de direita, de progressista ou de reacionário. O assunto aqui é outro, beleza? Bom, de acordo com Laclau, a lógica populista funciona assim. Primeiro, você tem diferentes grupos, né, diferentes setores da sociedade, e esses grupos fazem solicitações às instituições políticas, né? Esses grupos têm demandas democráticas. Se essas demandas forem atendidas individualmente, ali grupo a grupo, não existe problema nenhum, tá tudo certo, vida que segue. Mas, se essas demandas forem ignoradas, aí elas vão se acumulando e passam a ser exigências, passam a ser demandas populares. Elas crescem, né? Elas se encontram com outras demandas parecidas e se popularizam, porque compartilham entre si o antagonismo com as instituições pelas quais elas se sentem ignoradas. Então aqui surgem as cadeias de equivalências, que são essas demandas heterogêneas, né, diversas, diferentes uma da outra, mas são também equivalentes justamente porque têm o mesmo inimigo, que são as instituições. Então isso simplifica a discussão, né, porque você divide todo o debate em dois campos, né? Dois campos antagônicos, nós, o povo, e eles, o poder, as elites, as instituições. E aqui a gente pode pensar no exemplo dos armamentistas e dos evangélicos em torno do Bolsonaro, né? Eles não têm necessariamente as mesmas demandas, mas eles têm em comum a sensação de que estão sendo preteridos, de que estão sendo abandonados pelas instituições, pela elite política. Mesma coisa, por exemplo, os sindicalistas e as feministas em torno do Lula, né? As demandas desses grupos não são exatamente as mesmas, mas elas são parecidas o suficiente
justamente para criar essa cadeia de equivalência. Bom, depois disso, essas demandas heterogêneas precisam encontrar um jeito de se unificar. Então aqui surge o significante vazio, que é um símbolo sem significado específico que vai articular todo um sistema de significações, que vai reunir essas diferentes demandas, que vai representar a unidade desses grupos, que a princípio não formavam necessariamente um conjunto. Então aqui é muito importante o simbolismo, né? A comunicação. E as palavras que não têm um sentido definido são as mais poderosas aqui, porque você faz o que quiser com elas, né? Então elas são as que têm a maior capacidade de influência. Por exemplo, liberdade. Para as feministas, a liberdade significa se livrar da opressão do patriarcado, enquanto para os conservadores, essa mesma liberdade, essa mesma palavra, pode estar se referindo a um mercado livre das interferências do Estado, por exemplo, né? Então você tem a mesma palavra, mas que em cada um dos contextos ganha um significado diferente. E aí esse significante vazio geralmente ganha corpo na figura de um líder, que passa a representar as demandas de um determinado grupo, carregando as características e os símbolos que compõem todo esse imaginário em torno dele. E aqui é importante a gente entender que só existe um líder porque existe um grupo ou uma massa anterior a ele, que é formada pela cadeia de equivalências. Então o líder é um produto desse processo e não a origem dele, ok? Então essa é a receita para o populismo, né? O antagonismo entre as demandas populares do povo e a opressão das instituições estabelecidas. Então, com isso, a gente conclui que o populismo não tem um caráter ideológico definido. O populismo não é de esquerda nem de direita, e o populismo não é sobre um tipo de governo, um jeito de governar. O populismo é um processo de formação do imaginário político, uma estratégia comunicacional, um jeito de moldar o seu discurso, é uma técnica discursiva, né? Então, não existe esse caráter ideológico pré-definido. O que existe é uma lógica populista que divide a sociedade em dois campos, as demandas sociais contra o sistema institucionalizado, a elite, o poder, etc. Então, o caráter de uma identidade populista depende da cadeia de significados que é construída em torno dela, e nisso a gente pode ter uma identidade de direita ou de esquerda, autoritária ou democrática, tudo isso dependendo, claro, do contexto em que se observa esse fenômeno. E aqui, né, a gente precisa dizer que surgem algumas questões que dão muito pano para manga, né? Por exemplo, como é que fica a parcela da população que não compartilha dessa identidade dos grupos majoritários, né? Como é que ficam os ciristas? E até que ponto essa cola gruda, né? Porque quais são os limites dessa unidade que se forma em torno dessas demandas específicas? Se a gente levar em conta que esses grupos são heterogêneos e que cada um deles carrega as suas demandas específicas, como é que fica, né? Até que ponto eles vão conseguir manter essa unidade? Mas a resposta vai ter que ficar para outro dia, porque, galera, eu fico por aqui. Muito obrigado por ter ouvido até o final. E se você gostou desse episódio, eu peço que você compartilhe com alguém que você acha que vai gostar também. Avalie o podcast, segue aí, se ainda não seguiu. E é isso aí, galera. Um abraço, até a próxima.